Alô, amigos de todo o Brasil, locutor de rodeios do Marlboro e apresentador aqui do podcast Território de Peão. Boa noite a todos os telespectadores aqui, diretamente dos estúdios Caçapavão, para mais um podcast Território de Peão. Hoje nós vamos falar de rodeio, nós vamos falar de empreendimento e vamos falar também de sonhos e muita fé que nós vamos tratar aqui também. Um dos maiores locutores de rodeio, representante da cidade de Caçapava, mas por todo o Brasil. É com muita honra, é com muita satisfação que neste podcast, nessa quinta-feira, eu recebo meu irmão de estrada, Eduardo Matos. Boa noite, Eduardo, tudo bom? Boa noite, Malboro. Cara, satisfação estar aqui contigo, né, cara? Senti um pouco dessa sua energia, sabe que eu sou fã do seu trabalho, desse vozeirão que você tem. Tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. E a você que está nos assistindo aí, obrigado pelo calor humano de vocês, galera que me segue nas redes sociais. Sempre uma satisfação poder estar falando com vocês que me seguem e estar aqui com você, irmão, é um grande privilégio. Tô feliz. Para mim é uma satisfação muito grande ter um grande representante do microfone, um profissional de altíssimo gabarito em nosso mundo do rodeio, em nosso podcast. E para mim é uma satisfação, que nem eu falei. Pegar a agenda com você é complicado. Tá viajando bastante, né, Brutão? Graças a Deus, irmão, graças a Deus. Às vezes Deus surpreende a gente, né, cara? Eu Com tenho certeza. hoje eu tenho, assim, eu fico até feliz de falar isso. Eu sei que pode parecer até desagradável, mas eu acho que eu sou um cara que eu gosto de falar a verdade. Eu não vivo do rodeio mais hoje, eu não dependo do rodeio pra mim viver, eu tenho outros negócios. Certo. Isso, cara, transformou minha carreira. Ah, E eu já tava até achando, cara, que o mercado já tava me aposentando, né, cara? Eu fiz 4,6 esse ano, 46 anos, 27 anos de carreira. Eu achei que o mercado tava me aposentando. Mas você falou de sonho. Muitas vezes o nosso desejo não é o desejo de Deus. Eu sou apaixonado pelo rodeio, né? E esse ano, por incrível que pareça, depois da pandemia, é o ano que eu mais vou trabalhar. Eu acho que já fazem uns 8 ou 9 final de semana que eu não sei o que é passar um final de semana na minha casa. E eu me sinto extremamente honrado por Deus, né, cara? Porque definitivamente não é a minha vontade, é a vontade dele acontecendo na minha vida como sempre foi e como eu peço nas minhas orações. É assim que eu quero viver, debaixo da cobertura e da vontade de Deus. Então eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus. eu costumo dizer uma frase que o que Deus quer pra mim, eu quero. E eu tenho É certeza isso que aí. assim também é com você, né? Você tinha uma linha de pensamento pensando, será que tá chegando a minha hora de parar? Mas não, o mundo do rodeio precisa da sua voz, viu, meu irmão? E eu tenho certeza que todos, em todas as cidades onde você passa, onde você leva alegria e busca amizade através da comunicação, se sente lisonjeado por ter um grande profissional como o seu gabarito. Então, em nome do mundo do rodeio, eu quero falar pra você que você só vai parar quando Deus falar assim, companheiro, é hora de você vir aqui pra junto da gente, porque você tem muita bagagem, muita voz e muito potencial ainda pra levar emoção pro Brasil. Obrigado, irmão. Esse dias eu tive um desafio, Ah, pra não falar desafeto, no rodeio pra trás. E eu falei pro cara, irmão, eu tenho uma triste notícia pra te dar, cara. Você vai. Eu vou te dar trabalho ainda. é, né? Eu vou ser uma pedrinha no seu sapato por muito tempo ainda. Então, é aquilo que a gente sempre fala, o podcast Território de Peão, ele nasceu para valorizar profissionais de rodeio. Não pessoas que estão inflamando dentro do rodeio, não pessoas que não têm conteúdo dentro do rodeio e principalmente, eu falo sempre uma coisa, viu, Eduardo? Estrela tá no céu, aqui na terra nós somos servidores de Deus e através do dom que Deus nos deu, a gente leva a emoção do rodeio. Então, cara, o que eu tenho para falar para você sobre essa situação, né, é que é aquilo. Se Deus te colocou dentro das arenas, é porque você tem um objetivo na vida de continuar levando emoção através da sua comunicação, mas Deus tem um propósito, porque você, além de narrador de rodeio, é um homem de Deus. A gente conversa bastante e sabe do potencial de passar as mensagens de Deus e como Deus te usa. Isso é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a nossa estrela brilha, quando tem uma luz que está brilhando ao nosso favor, infelizmente ofusca os olhares de outras pessoas e isso aí incomoda, né? Amém, irmão. Eu acredito muito nisso, cara. Se eu for pegar a minha história, né, cara? Meu pai foi feirante, 38 anos no mercado municipal em Caçapava. Eu não tenho uma tradição familiar, nem no rodeio, nem no cavalo. Eu sou. Falo que muito mais do que realizar um sonho é viver um sonho, cara. Então eu vivo esse sonho todos os dias. E eu acredito 100%, cara, que é o amor e a misericórdia que prevalece na minha vida. Isso faz com que eu, sabe, me permita evoluir,
peço sempre em minhas orações, se for preciso, que se minimize eu, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. E aí a gente vai encontrar sempre intempéries pelo caminho. Meu sábio, finado pai, já dizia: árvore que dá mais fruto vai levar mais pedrada mesmo. Então, a vida tem que seguir. E eu falo, esses dias eu liguei pro meu sonoplasta, na primeira ocasião que a gente se encontrou esse ano, né? Tô trabalhando com um menino novo esse ano. E ele falou: e aí, cara, o que você espera? O que você quer que eu faça? Tal. Eu falei: irmão, primeira coisa que eu quero, seja feliz. E hoje, cara, quando eu chego no rodeio, eu penso exatamente isso. Cara, eu tô aqui pra ser feliz. Primeiro ponto é ser feliz. E aí você sabe, né, irmão? A felicidade alheia, ela incomoda muito. Porque as pessoas que não conseguem desenvolver essa felicidade natural, e a felicidade está nas coisas simples da vida, ela começa a achar que a horta do vizinho é mais verde que a nossa. Com E certeza. aí é onde a gente acaba incomodando. Mas eu coloco sempre Deus na frente, sou devoto de Nossa Senhora. Eu acredito sempre que Deus vai conduzir da melhor maneira possível. E aquela história, quem gosta da gente gosta, quem não gosta, paciência, né? Senta e assiste, não tem jeito. Tá certo. Como é que você começou no rodeio, então? Conta aí pro nosso público como que nasceu a paixão pelo rodeio. Cara, na verdade, cara, eu tinha um sonho de menino que era ser veterinário. Meu pai, feirante, eu sou caçula de 5, era impossível formar um filho veterinário. Mas meu pai foi um cara que sempre me ajudou. Embora tenha sido um homem semi-analfabeto, foi um dos homens mais sábios que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver. E num determinado momento, cara, ali 17 para 18 anos, eu estava estudando em Taubaté, fazendo análise de sistema justamente para honrar ele. Ele sempre dizia, né, o computador vai mandar no mundo, e ele queria que eu seguisse essa linha de informática. E ele esqueceu de perguntar para mim se eu estava interessado em mandar no mundo. É. Mas entendendo o poder da comunicação, acho que essa história de mandar no mundo era uma profecia do meu pai. E aí, eu muito frustrado, né, de estar estudando, uma escola que teoricamente cheia de filhinho de papai, eu gostava da roça, gostava do rodeio, mesmo sem ter essa origem na minha família, não tinha, meu avô foi agricultor, meu pai plantou uma época, veio para a cidade na época de servir o quartel e nunca mais mexeu com roça. Mas eu sempre tive amigos, né, pessoas que me influenciaram a estar no meio, né, eu tenho um ex-cunhado, já é até falecido, vou honrar ele aqui, o Cássio, me levava sempre nas festas de peão, nas provas, nas fazendas. Isso foi alimentando aquilo dentro de mim. E aí, com um determinado momento, quando eu me formei estava para me formar em Taubaté, no IDESA, meu pai me fez exatamente essa pergunta. Falou: ó, nós somos de família muito simples, eu nunca pude falar isso para você, mas você tá para fazer 18 anos, eu acho que eu, como pai, eu preciso fazer isso. Ele falou exatamente para mim: eu quero que você escolha um presente de aniversário de 18 anos. Acho que na cabeça dele eu falou: eu acho que é o último que eu vou precisar dar presente, né? Porque depois de 18 anos o homem vira homem. E eu pedi para ele um cavalo. Então a minha história não começou no rodeio, começou no cavalo. Que daí, através desse primeiro cavalo que ele me deu, eu retomei as minhas amizades no meio, né? E aí, através de um amigo, outro amigo, outro amigo, eu falo isso nas minhas palestras. A importância de um bom network, a importância de você ter amigos, de estar conectados com várias pessoas, você sempre deixar uma porta aberta. E aí eu tinha um amigo que é falecido também, o Kleber, que me apresentou o Birajara, pai do André Coelho, campeão mundial de 3 tambor, um fenômeno, que é meu amigo de infância. E o Bira gostava de tocar viola, e eu gostava demais de rodeio. Eu confesso que eu tentei montar em boi umas 8, 10 vezes ali, mas a morfologia não ajudava. Eu falei: esse trem vai me matar. Eu comecei a brincar de falar verso, né? Brincar de falar verso, aqueles versos prontos que aqueles grandes locutores do passado tinham. Eu sou um cara saudosista, né? Eu gosto de falar como eu vi o rodeio antigamente, né? Eu ainda peguei o finzinho da tourada, né? Olha. Carrapicho, Beirabinha, Nossa. enfim, essas lendas que andaram por Caçapava, Mestiço. E então eu comecei a assistir o rodeio. E aí, quando esse saudosismo batia dentro de mim, no intermédio das rodas de viola, entre uma moda e outra, eu entrava falando um verso. Como a gente mexia com o cavalo junto, minha égua na época ficava na casa do Bira, eles foram numa prova de 3 tambores, que o André estava iniciando a carreira dele como competidor treinador e competidor de 3 tambores. Certo. Chegou lá, isso aconteceu no Rancho Mendonça, aqui na Lembro Tamoios. muito. E aí chegaram lá e falaram: cara, faltou locutor. E o Bira falou: não esquenta a cabeça com isso, eu tenho um locutor aqui. E aí ele chegou pra mim e falou: você vai narrar a prova. Eu falei: como assim, cara? Nunca peguei no microfone na vida. Olha. E aí ele falou: não, você vai, nós precisamos do você vai, você vai, e aí pro livre, espontânea pressão. Eu falei: então daqui que eu vou.
E aí foi horrível, eu não consegui nem falar o tempo, porque pra mim era tudo segundo. Aham. Então era 18 segundos e 27 segundos. Fiz um rolo do caramba. Mas, Nervosismo, né? Primeira vez. e aí teve gente que gostou e me indicaram numa outra prova em Tremembé, no extinto Rancho Paraíso que tinha lá na época. E aí, um belo de um dia, eu tinha uma curriola, uns amigos que a gente andava, né? E eu tava ali no carro, né, cara? Eu desci de chapéu na cabeça, falei, caramba, cara, 2024, eu andando de chapéu na rua. Quando eu comecei, as pessoas tinham vergonha de usar chapéu. Você é dessa época, bichão. Também. Nós punha o chapéu dentro da sacolinha do supermercado e amarrava no cantinho da bolsa pra pegar o bondão. Pra viajar, né? Pro rodeio, né? Era assim ou não era? Exatamente isso que eu fazia também. Era a bolsa de roupa, uma cobertinha enrolada e o chapéuzinho amarrado dentro da alça da sacola. E aí, nessa época, eu frequentava Taubaté, tinha muito bar country, muito baile country, e os caras falaram, deixa o amigo falar um verso, deixa o amigo falar um verso. E aí, um dia nós fomos num rodeio em São Luís do Paraitinga. E aí, chegou lá, tinha uma prova de laço, a gente sempre envolvido no meio do cavalo, preciso de um locutor para narrar a prova de laço. E aí, eu fui narrar essa prova de laço. Eu tive até agora esse ano em São Luís, tive na atividade, encontrei pessoas daquela comissão organizadora, a gente deu risada, lembrou dessa situação. E como estudioso de princípios milenares, Malboro, quero pedir licença a você, porque tem um princípio milenar que é o princípio da honra. Honra quem merece honra na medida da mesma honra. Naquele evento de São Luís do Paraitinga, teve uma montaria que não conseguiu prender o boi no dia anterior, e aí fizeram como se fosse um Rio Rider à tarde. Certo. E como eu tava com o microfone na mão, falou, tem uma montaria ali, você precisa narrar ela pra mim. Quem tava fazendo o rodeio na época era o Birubiru, o locutor era o Frederico Vilela. Certo. E aí eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu fui narrar essa montaria à tarde, o mosquitinho do rodeio pegou na minha veia definitivamente aquele dia. Foi um episódio engraçado, porque era uma pista de laço muito comprida. E quando soltaram o boi, eu tava no meio, tanto de comprimento quanto de largura. Eu pesava mais ou menos uns 120 quilos na época. Nossa. E aquele boi partiu pra cima de mim. E acabou que na hora que eu fui subir a arena pra correr dele, eu esqueci que a arena acabava. E quando chegou lá em cima, ele pôs o pontinho do chifre nos dois calcanhar, me plantou de costa lá atrás, o povo riu. Eu fiquei até no começo, falei, cara, acho que eu vou fingir que eu tô desmaiado. Mas aí eu lembrei, né, que, de repente, poderia ser que eu não voltasse a pegar o microfone de novo. Falei, vou passar essa vergonha, bati a poeira. Terminei de narrar a prova. E aí tinham dois caras que trabalhavam pro Biro, Marco Monteiro, na verdade, três. O Marco Monteiro, o Gustavo Monteiro, o Zé Armando. Eles falaram assim, cara, gostei do você, nós trabalhamos pro Birubiru, nós vamos te ajeitar pra você falar umas montarias amanhã de noite, hoje à noite. Aí eu falei duas, no outro dia falei duas, e o Frederico, assim, é um cara que eu tenho como grande parceiro. Ele foi me ajudando, e um belo dia, não me lembro aonde, encontrei com o Biro, e aí eu sei que eu trabalhei como locutor dele, sei lá, uns 7 ou 8 anos da minha vida, consolidei a minha carreira aqui no Vale, e de lá pra cá, não parei mais. Aí, rapaz, que história bacana. Fala uma coisa pra mim, você também, falou no começo da entrevista, você hoje não sobrevive mais do rodeio, o que você faz? Qual é o seu trabalho hoje o que você faz além do trabalho no rodeio? Na verdade, cara, é assim, eu treinei cavalo 22 anos, né, sou apaixonado por cavalos. Em 2016, você conhece um pouquinho da minha história com o Miguel, né, tive um interpério na minha vida. E ali eu precisei tomar algumas decisões, né? A primeira decisão era parar com o rodeio ou parar com o cavalo. Como o cavalo exige, assim, poder do todo dia, você ganha um cavalo no todo dia, eu resolvi parar de treinar cavalo e tirei o pé um pouco da locução de rodeio por conta da situação que eu vivia naquele momento com o Miguel. Eu conheci um empresário do Rio de Janeiro, quero honrar ele aqui, chamado Bruno Ferreira. Ele é de Resende. E em busca de um emprego, eu queria um salário de 1.500 conto na época, me conectei com ele através de um outro amigo, eu de Salgado, e o Bruno tinha a proposta de expandir os negócios dele para o Vale do Paraíba. Ele prestava serviço para uma multinacional do Paraná, e eles queriam instalar uma base aqui. Porém, a proposta dele era me transformar num empresário. Eu lembro que na época eu ri dele, falei, cara, eu sou peão, eu sou da roça, eu treinei cavalo e narrei rodeio mais de 20 anos na minha vida. Como é que eu vou virar empresário? E ele foi muito verdadeiro comigo, sabe, Malboro? Ele olhou bem na bola do meu olho e falou assim, cara, eu não quero saber o que você fez daqui pra trás. Quero saber o que você vai fazer daqui pra frente. Se estiver comprometido em aprender, eu tô comprometido em te ensinar. E aí eu vi verdade naquele cara, eu estiquei a mão, peguei na mão dele assim, que nem meu pai falava assim, é no aperto de mão que você ganha o coração. E aí eu peguei na mão dele, eu vi verdade, ele veio morar na minha casa 60 dias.
Depois ele não aguentou a pressão, porque eu levantava cedo, chutava o puleiro do galo e falava, meu, canta aí, porque o homem precisa acordar para mim começar a aprender a ser empresário. Já comecei a instalar aquilo na minha cabeça que eu ia ser Com empresário. certeza. E aí ele alugou um apartamento em Caçapava, ficou mais 6 meses aqui e me iniciou, né, nessa empresa. E hoje nós somos uma holding, um grupo de empresários, e a gente cuida da parte comercial dessa multinacional. Mas eu entendi, irmão, que somente com o meu conhecimento, que era muito pouco, eu não ia conseguir. Então eu me abri a voltar a estudar e eu me apaixonei, né, por tudo que eu estava conhecendo, né, no meio do corporativo. Eu conheci algo chamado PNL, Programação Neurolinguística, que de certa forma tem muito a ver com os treinamentos que eu executava com os cavalos. E eu fui me apaixonando, me permitindo e tomando gosto por voltar a estudar. E nessa brincadeira eu fiz uma formação de coach life, coach business, fiz um MBI em gestão, fiz uma formação e uma especialização em princípios milenares. Já venho acho que para a 8ª formação dentro desse contexto, né? E aí eu abri meu primeiro CNPJ, vinculado com essa hold, e de lá para cá eu sou apaixonado por negócio. Eu olho tudo como negócio. E eu acho até, cara, que a minha carreira alavancou quando eu decidi voltar para o rodeio, quando eu trouxe esse feeling empresarial e comercial. Com certeza. Coisa que eu acho que ainda falta muito nos rodeios da região. Com certeza. E aí esse feeling comercial é que me faz ter outros negócios, né? Eu tô indo pro 3º CNPJ já, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu trabalho hoje como treinador de pessoas, eu treino pessoas para vender, para terem o próprio negócio dentro dessa hold. Estou startando agora um produto digital, que é o Clube do Cavalo Prêmio, e temos agora um projeto de um produto físico em São José dos Campos. Esse eu vou deixar de stand-by o nome, porque ainda é um projeto, né? Nós estamos angariando aí investidores para tirar ele do papel, tá? A coisa está bem aquecida. E hoje eu falo para você que eu sou um locutor empresário, graças a Deus. Então eu fico mais satisfeito ainda e mais honrado, principalmente por ser seu amigo e ver esse crescimento profissional e principalmente por esse crescimento que a gente sabe que agrada o coração da gente. A gente vê um amigo se dando bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Clube do Cavalo Prêmio. O que é isso? Cara, o Clube do Cavalo Prêmio, cara, é uma mega ideia que Deus colocou no meu coração. É o primeiro marketplace de cavalo do Brasil. A tendência é que ele se torne uma grande comunidade. Nós vamos startar o clube com uma audiência de mais ou menos 20 mil pessoas. Eu tenho 2 sócios comigo e eu cuido da parte comercial. Eu tenho um sócio, o Marcos Marques, que cuida de toda a parte tecnológica. E eu tenho um sócio, Rodrigo Veríssimo, que é o cara que cuida da parte de tráfego digital. Foi uma ideia que Deus colocou no meu coração, mas eu acredito que a gente não consiga fazer grandes coisas sozinho. Jesus foi o homem mais sábio que passou na Terra e ele não fez nada sozinho, ele precisou de 12 com ele. Então eu sou muito disso, eu acho que a gente precisa agregar valor entre as pessoas. E aí quando Deus colocou isso no meu coração, eu levei para eles, eles adoraram a ideia. E a proposta do clube é o quê? Gerar confiança e credibilidade para quem compra e para quem vende. Eu vivi de comprar e vender cavalo muito tempo, então eu entendo a dor de quem compra e a dor de quem vende. Certo. A dor de quem vende é a inadimplência. E aí a plataforma vai oferecer segurança. Por quê? Porque dentro da plataforma, a plataforma é linkada com um banco digital. Então o comprador ele vai efetuar o pagamento dentro da plataforma e somente quando o vendedor entregar o produto para ele, no caso do o cavalo, ele vai entrar na plataforma, vai dar um aceite e ele vai constatar ali que o quê? O produto que eu comprei do fulano realmente é aquilo que ele me prometeu entregar. Exato. A partir do momento que ele der o aceite dentro da plataforma, a plataforma efetua o pagamento para o vendedor. E o que é mais interessante, a gente não cobra nenhum real de comissão pelos negócios feitos dentro do clube. Então, o comprador e o vendedor têm liberdade de se comunicar ali dentro. E o clube vai oferecer também um contrato de reserva de domínio e um chat onde vai ser anexada a conversa entre comprador e vendedor, para que, se caso seja necessário, eles usem isso como uma ferramenta jurídica para respaldar tanto comprador e vendedor. Automaticamente, o comprador tem a segurança de comprar, porque se o vendedor não for honesto, não for íntegro, não for realmente aquele animal que ele está vendendo, quando o cavalo chegar na casa dele, entra no clube e fala assim, o que o cara me entregou não é o que eu comprei, então eu quero meu dinheiro de volta, o clube vai devolver o dinheiro para ele de volta sem cobrar nenhum real de comissão
atenção por isso. Então, o intuito de vocês é passar a verdade e ter credibilidade, passar credibilidade para comprador e vendedor através desse trabalho de vocês, né? Do Marketplace. Exatamente. Então, o Clube do Cavalo, ele é essa comunidade, né? Ele vai ser um aplicativo mobile, você pode usar ele no celular e pode usar no computador também, todo mundo vai poder baixar ele. Só que a grande sacada é isso, é gerar confiança e credibilidade. E a gente já tá gravando conteúdo, né, no Instagram, segue aí, galera, @Clube do Cavalo Prêmio. A gente já está gravando conteúdo ensinando o vendedor a vender, ensinando o comprador a comprar. De maneira que os dois falem a mesma língua e, como é o próprio slogan do Clube do Cavalo, fazer bons negócios é o nosso negócio. A ideia é fomentar o mercado do cavalo. Que você já deve ter visto isso, muitas vezes chega um empresário, o cara é bem sucedido financeiramente, começa no cavalo, começa a tomar um monte de pancada, um monte de furada de olho, e aí o cara desanima e vai embora e o mercado do cavalo perde esse cara. Então o intuito é cada vez mais fortalecer o mercado do cavalo, trazendo pessoas novas, ensinando essas pessoas a comprar e ensinando, né, a mudança de mentalidade em quem vende, porque ele entende que ele não vai vender uma vez só. E o que é legal, Malboro? Dentro da plataforma, quanto mais bons negócios o comprador for fazendo, mais na prateleira de cima ele vai aparecendo. Sim. Mais estrelas ele ganha. Então isso vai aquecendo o perfil de vendedor dele dentro da plataforma, vai gerando credibilidade no cara que quer comprar. Ele entrou na plataforma, quero comprar um cavalo. Vou lá no perfil do Malboro. Pô, o Malboro já fez 15 negócios, eu tenho aqui 15 provas social que realmente ele é um bom vendedor e eu vou comprar com ele. Bacana demais. Olha, quero que você deixe o seu comentário aqui. O que você acha sobre isso? Essa ideia é uma ideia, a iniciativa é de você, né? Você mais 2 sócios, é isso? Isso. Não tem nada disso no mercado ainda. Não, é inédito? É inédito. Deixa aqui seu comentário. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, como tirar mais informações sobre isso, deixa aqui no comentário que com certeza a nossa produção vai te responder e vai te linkar ao Eduardo Matos, tá bom? Você tocou num assunto que é até interessante a gente falar sobre isso. Hoje, eu não vivo mais do rodeio. Hoje, eu sou um empresário. Através de uma situação particular que você teve, você se viu numa situação, teve uma oportunidade e se tornou empresário e hoje também faz a locução de rodeio. Então, você tem 2 serviços, 2 trabalhos. Na tua opinião, como que você vê as pessoas que não conseguem, né, sobreviver somente do rodeio? Os amantes do rodeio, os profissionais de rodeio, que infelizmente tem que ter um serviço paralelo, porque hoje não conseguem sobreviver somente do rodeio. Malboro, isso é um assunto extremamente delicado, né, cara, se tratando de Vale do Paraíba. Algumas pessoas até me intitulam como um pouco polêmico sobre isso, mas eu acredito que quem fala a verdade não merece castigo. O Vale do Paraíba está no eixo mais rico do Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo. A nossa região ela já revelou grandes talentos. Tanto na questão de locução, quanto na questão de boiada, quanto aqui saiu e sai até hoje muito peão duro. Mas a região do Vale do Paraíba ela é carente e pobre de rodeio ainda, por conta da mentalidade das pessoas que estão no comando disso. Eu não estou fazendo uma... As pessoas têm dificuldade em receber feedback. O que eu estou fazendo aqui é um apelo, uma crítica construtiva. É muito importante que os empresários que participam das licitações aqui, que eles colham essas informações de quem realmente vive e respira o rodeio e tem embasamento técnico-científico para falar o que eu estou falando. Então eu estou falando não é só como locutor nem como apaixonado pelo rodeio, estou falando como empresário. Certo. Eles precisam olhar com outros olhos, porque no Brasil inteiro se tem grandes eventos, se valoriza peão, se valoriza locutor, valoriza salva-vida. Por que aqui no Vale do Paraíba a gente precisa ficar vivendo da migalha que cai da mesa? Então isso é um ponto de atenção. Eu não tenho nada contra, eu acho muito positivo as pessoas que conseguem conciliar, assim como eu, outros negócios junto com o rodeio. Só que tem que tomar muito cuidado, porque eu sei que tem gente que tem outra função fora o rodeio, e aí usa o rodeio como uma válvula de escape emocional, e isso faz com que aconteça a prostituição do cachê. Isso eu acho muito errado. Erradíssimo. Então, o meu alerta é o seguinte: você profissional do rodeio, tem problema nenhum você ter outra profissão, tem problema nenhum você ter uma outra fonte de renda, mas isso tem que servir para você valorizar o seu passe, isso tem que fazer você valorizar a sua presença no rodeio, isso tem que fazer você valorizar o seu cachê. Você precisa ter um cachê digno, você precisa ter um cachê que corresponde à realidade do Brasil, não à realidade do Vale do Paraíba.
Então, eu acho importante, sim, você ter uma outra fonte de renda. Mas eu também acho importante que isso sirva para te valorizar. E não para falar assim, eu não vivo disso mesmo, então eu vou trabalhar barato. Eu vou trabalhar a troco de patrocínio. Eu sou como diz a moda do outro, voto vencido nessa questão. Eu acho que o empresário ele tem que ter uma empresa terceirizada ou então alguém que trabalhe com ele, que seja responsável pela captação de patrocínio. Porque a captação de patrocínio dentro do evento, eu acho que é a maior receita. O Vale do Paraíba é muito mal explorado em se tratando de captação de patrocínio. A gente pegar os grandes rodeios do Brasil, existem muitas grandes multinacionais investindo em rodeio no Brasil. Isso não acontece no Vale do Paraíba. Justamente por quê? Porque as empresas não credibilizam e não olham com a devida atenção. Pega qualquer um lá, faz captação de patrocínio simplesmente ali no bar do Zé Pedro da esquina, no bar do Tião ali, no cabeleireiro e tal, e não explora o real potencial que o rodeio tem. E aí acaba acontecendo que o quê? O locutor vai barato, aí ele pega patrocínio na cidade mais barato que o cara que tá pegando, e aí, desculpe falar, vira uma bagunça desenfreada. Isso aí que é um assunto muito sério. Nós sofremos e sofremos muito com isso, seríssimo né, e delicado, né, irmão? Eu acho que até não é uma questão assim de Vale do Paraíba. A gente conversa com muitos profissionais de rodeio e em todas as situações, em todos os estados, a gente vê a mesma situação. Como você falou, a prostituição de cachês. É a palavra certa, né? Porque o que acontece? Hoje os locutores, vamos falar da gente, os locutores, eles sofrem com aventureiros de microfone. Sim. Que eles vão... Se fosse só para pegar e falar o rodeio, para mostrar o serviço, mas que ali na frente ele pegasse, se colocasse num papel de profissional e começasse a cobrar, mas não. Ele vai pelo oba-oba, ele vai para estar em camarote, ele vai pela bebedeira, ele vai pelo status, vai para ficar fazendo videozinho pra internet. E então cada um tem um jeito de explorar a sua profissão. Porém, a gente está sendo prejudicado nesse sentido. E eu falo sem receio. Nós, locutores de rodeio, estamos sofrendo e sofrendo muito com más profissionais, com más pessoas que estão se infiltrando e se infiltrando cada vez mais, porque é muito cômodo pro empresário do rodeio pegar um locutor que vai a troco de um patrocínio, que vai a troco de uma despesa e deixar de pagar profissionais que estão ali gabaritados para poder levar o rodeio de uma forma séria e severa. E isso automaticamente também prejudica a imagem do rodeio, porque você sabe, o microfone é uma arma, se você não souber usar, ali pode acontecer qualquer coisa. Então, você tocou no assunto e eu queria que você desse uma continuidade sobre isso. O que você pensa sobre profissional... vou até falar o jeito certo aqui. Prostitutos de rodeio, tá? Vou usar esse termo para que... Quero que você deixe sua opinião aqui. O que poderia ser feito para que a gente pudesse barrar esse tipo de pessoas para que eles não conseguissem tantas datas trabalhando de graça e tirando o emprego de tantos pais de família? Malboro, no mundo corporativo, a gente costuma dizer o seguinte: nós não podemos focar no problema, nós precisamos focar na solução. Certo. Eu acho que a solução está na conscientização. E na conscientização de quem? De quem contrata. Uhum. E aí, eu vou usar um exemplo muito prático aqui. Os grandes rodeios do Brasil, eles têm empresas que são responsáveis pela captação de patrocínio. Eu sou muito saudosista e eu gosto muito de história. Em 2004... eu tava narrando um rodeio em Santa Branca pro Birubiru, uma chuva que Deus mandava, da gente pisar e quando tirar o pé não era nem areia, era barro, a bota ficar presa lá. Eu conheci um cara chamado Mauro, e ele tinha uma empresa de captação de patrocínio para rodeio. E o Biru contratou esse cara lá. Esse cara, ele foi um divisor de águas na minha carreira, porque ele me levou para trabalhar para Pernod Ricard. Foi onde eu ingressei em 2004, 2005, 2006, como locutor oficial da Carreta Palco Nato Nobles, que me abriu a realidade do cenário nacional, onde eu tive a oportunidade de ir nos grandes rodeios, que eu tive a oportunidade de participar, festas de renome nacional. Hoje, nas melhores e maiores regiões onde o rodeio acontece, existe uma empresa preparada para fazer captação de patrocínio. Certo. A partir do momento que o empresário contrata uma empresa, é papo de empresário para empresário. Mudou a realidade do negócio. Mas eu vou dar um passo para trás. Isso tem que começar na conscientização das prefeituras. Hoje o rodeio, hoje nós não temos sindicato rural atuante no Vale do Paraíba. Hoje nós não temos uma entidade que fomente o rodeio no Vale do Paraíba. Então a gente fica na mão de quem? Das prefeituras. Eu penso
que, de novo, eu tô sendo saudosista. Cada cidade tinha que ter uma comissão organizadora. E aí eu tive recentemente em Lagoinha uma comissão organizadora atuante que bateu a mão na mesa e falou: nós queremos isso, queremos aquele, queremos que funcione assim. E o prefeito, por sua vez, ele deu ouvido à sua comissão organizadora, porque não precisa ter comissão organizadora para encher de gente na arena, não. Precisa ter gente que põe a mão ali no negócio e faça a coisa acontecer. Então, para resumir, as prefeituras, elas precisam entender mais de rodeio, elas precisam estudar mais sobre o assunto, que é uma máquina poderosa, tanto para arrecadar dinheiro para a cidade, quanto para arrecadar voto, quanto para fomentar a cultura e o turismo dentro da cidade. Mas precisa de ter gente da cidade que ame a cidade e ame o rodeio, para que se monte uma comissão sólida e eles não precisem mais fazer um pregão e colocar tudo na mão de um empresário só. Faz um pregão do show, faz um pregão da estrutura e eu não sei termo técnico, eu sou empresário, mas não sou advogado. Existe um termo técnico que, dependendo do valor, não precisa ter licitação. Foi o que aconteceu comigo na atividade em Lagoinha. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço na área da comunicação, como treinador e locutor. A prefeitura me contratou, eu emiti uma nota fiscal e pago imposto por conta disso. Então eu não preciso da nota fiscal do empresário. Então, qual que é a sacada? Com isso, na atividade da Serra aconteceu isso, o prefeito ele fez a licitação do que era o grosso da festa e ele contratou, por conhecimento dele da comissão, os locutores, o salva-vida, o juiz, a boiada, e aí ele contratou a ACR e fez um rodeio de alto nível. Olha aí. Então, o alerta, e eu me coloco à disposição das comissões do Vale do Paraíba, pode me chamar no Instagram, pode pedir meu WhatsApp. E não precisa me levar para narrar rodeio, não. Eu tô falando de uma maneira de contribuir para o esporte no Vale do Paraíba. Precisa ter essa conscientização e a prefeitura ela precisa montar uma comissão, mas essa comissão ela tem que gostar da cidade e gostar do rodeio. Porque senão entra o empresário lá, parece que a festa é mais dele do que da cidade. E aí sobra em quem? Na gente que quer trabalhar direito, a gente que não bebe, não fuma, não faz derrubada, nada contra quem fuma e quem bebe, mas nós estamos ali para trabalhar. Exato. Eu falo para as pessoas, durante 4 dias eu sou funcionário daquela comissão organizadora, eu sou funcionário daquela prefeitura, eu sou funcionário daquele empresário que me contrata. Então eu preciso ter os meus direitos e deveres. Muito mais os deveres do que o direito. Então eu me coloco à disposição. Se a gente quiser debater mais sobre isso, a gente vai, como diz a Modô, tem muito pano para manga para a gente falar sobre isso. Mas eu acho que a conscientização ela tem que começar dentro das prefeituras para que se crie essas comissões organizadoras, para que essas comissões realmente falem assim, não, quem manda aqui nesse evento é a comissão organizadora. E eu vou falar, ó, Fapija tinha comissão organizadora, Caçapava tinha comissão organizadora, São Luís do Paraitinga sempre teve comissão organizadora, na atividade da Serra sempre teve comissão organizadora, a extinta Expovap em Pinda tinha comissão organizadora, Lagoinha tem comissão organizadora, e aí quando eu falo que tinha, é porque eram caras que eram ligados ao agro, ligados ao rodeio, que sabiam o que estavam fazendo, e aí somavam com o empresário. Acaba dando dar muito mais liberdade para o empresário trabalhar, e aí todo mundo ficava satisfeito. Isso está acabando. Verdade. Olha, quero que você deixe seu comentário. Você que independente da cidade que você esteja vendo o podcast, se a sua cidade está sofrendo com situações igual o Eduardo Matos acabou de citar aqui, deixa aqui no comentário, fala o que você pensa sobre isso, né? Deixa aqui também, se você quiser deixar o seu arroba, o Eduardo Matos vai entrar em contato. Se você quiser passar aí pro pessoal também um contato que o pessoal possa estar entrando através dessa linkagem que você acabou de deixar claro aqui, que está à disposição, pode deixar. Cara, eu acho que a melhor ferramenta pra gente conversar hoje é o Instagram. Exatamente. Então vai lá no Instagram, @eduardomatos.oficial. Lembrando que o Eduardo Matos é com 2 T's, @eduardomatos.oficial. Me chama no direct. Hoje, né, graças a Deus, eu tenho uma equipe que cuida de um monte de gente. Muitas vezes você vai me chamar no direct, talvez não seja eu que responda já de cara, mas alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, e aí se for um assunto bem pessoal, com certeza eu falo, Eduardo, dá uma atenção para essa pessoa, e se for o caso, aí eles vão passar para vocês o meu WhatsApp pessoal, e a gente conversa, marca uma reunião, marca um café, um churrasco, qualquer coisa que seja, pra gente poder estar
tá cuidando desse assunto aí em qualquer lugar do Brasil, né? Exato. Eu sei que o seu podcast tem uma audiência a nível nacional e hoje tem facilidade de conexões online. A gente pode marcar uma videoconferência, você pode estar lá no Iapoca ou no Chuí, a gente pode se conectar, bater um papo sobre isso. Tá certo, olha aí, gente, ó. E detalhe, não sou candidato a nada, tá? É. falando em candidatura, trocando 6 por meia dúzia, com essa linha de pensamento, sempre em fomentar o rodeio, sempre estar valorizando o rodeio e procurando soluções. Você já pensou, você que já é empresário, já pensou em também ser empresário no mundo do rodeio ou não? Cara, na verdade é o seguinte, cara, Eu falo isso porque é o seguinte, nós estamos aqui num bate-papo onde está sendo muito esclarecedor, nós estamos debatendo sobre vários assuntos, é para isso que nasceu o podcast, o Território de Peão, e a gente vê que você tem uma força de vontade, uma linha de pensamento muito maior e muito prazerosa em estar colaborando, não somente com aqui o Vale do Paraíba, mas que nem você acabou de falar, com o Rodeio Nacional. Você já pensou nessa situação? Malboro, vou te falar a real, cara. É assim, pensar a gente sempre pensa, né? Ainda mais eu como empresário tô sempre pensando em um monte de coisa. Mas eu já vou... O seu nome já foi citado em rodas de organizações, você já recebeu convite com certeza. Cara, na verdade, até eu quero honrar ele, Joel Bandeirante, um cara muito parceiro, o Sandro aqui da FL São José dos Campos, o César, meu compadre lá do Dom Carmelo. Eu ajudei na organização do segundo rodeio no Dom Carmelo. Nós fizemos duas edições de um rodeio em Baipendi, onde eu fui o diretor de rodeio. Me deram, né, carta branca para cuidar da parte do esporte, que é o que eu gosto. Eu gosto do rodeio quando ele é esporte. Quando o esporte termina e vira festa, já não faz muito sentido mais para mim. E assim, modéstia à parte, foram assim eventos extraordinários em se tratando de esporte. Naquela época, nós demos uma moto pro campeão e 10 mil para dividir, com premiação diária, com desafio, com hospedagem e alimentação para todos os peões. Então, assim, naquela época já era algo fora da realidade. Eu consegui conectar, na época, os melhores competidores que estavam em evidência ali no rodeio. Mas eu quero tranquilizar você, empresário de rodeio, principalmente do Vale do Paraíba. Não me tenham como concorrente, me tenham como parceiro. Eu vou te explicar por quê. Durante muito tempo da minha vida, Malboro, eu fiz muita coisa por necessidade. Eu acho que quando o cara coloca só o dinheiro na frente, estava escutando hoje um pedaço de um podcast do Palito falando isso. Certo. Quando o cara coloca só o dinheiro na frente, acaba a essência ficando para trás. Eu já fiz muita coisa por necessidade. Eu era menino, ajudava meu pai na feira, levantando 3h30 da manhã. Eu mexi 10 anos com leite, eu tirei leite para vender queijo, manteiga e iogurte na rua. Eu trabalhei com carne, vendendo carne como representante comercial 10 anos. Então eu fiz muita coisa por necessidade. Hoje eu descobri o meu real propósito de vida. Então eu prefiro viver aquilo que faz sentido com o meu propósito de vida. Como empresário, eu sempre vou visar lucro, isso não tenha dúvida. Mas eu acho que eu tenho muito mais a contribuir com o mundo do rodeio, como locutor, como apaixonado pelo esporte e como empresário fora do que me tornando um empresário, sendo mais um para concorrer com licitação aqui. Eu respeito muito, eu conheço muito locutor que num determinado ponto da carreira migrou para ser empresário. Eu respeito, mas não concordo. Se eles realmente ganhassem dinheiro como locutor, eles não precisavam migrar para ser empresário. Eu penso que eles cresceram um olho naquela situação de que o empresário de rodeio ganha mais dinheiro que o locutor, e aí eles acabaram migrando. Eu respeito, mas não concordo. Então, respeitando e não concordando, é que eu tô dando a minha palavra, pode salvar isso na sua galeria e me cobrar depois. Zero chance do Eduardo Matos virar um empresário de rodeio. Tá bem batido. Batido pra vocês não ficar sentido. Rapaz, sabe quem que você me fez lembrar agora? Falava isso direto pra mim, vou falar batido, Malboro, vou falar batido pra você não ficar sentido. Ricardo, traz sertanejo. Sempre falava isso. Todas as vezes que eu passo em São Bento, me lembro do amigo Ricardo. Eu conheci demais, meu amigo. Esses dias eu tive com o delegado, que era sócio dele lá na atividade da Serra. Meu padrinho de casamento. Olha só que legal, cara. Padrinho. Por aí, cara, é o que eu falo pra você, o Ricardo era um cara excepcional, cara. Grande amigo. Bom, quero que você toque em outro assunto. Como que você enxerga repórteres e influenciadores digitais dentro das festas do peão? São pessoas que realmente estão ali para levar informação, levar conteúdo,
ou são pessoas que são oba-oba, como a gente costuma dizer? Porque tem dois tipos de influenciador. O do oba-oba, que vai atrás de patrocínio de roupa, e tem também aquele que realmente trabalha e que leva a boa informação. E outro, vou estender mais a pergunta. Os influenciadores, eles ganham o suficiente para estar fazendo um trabalho de repórter? E isso, automaticamente, rebate nos cachês dos demais ou não? Ô, Boro, cara, eu penso que você já fez a pergunta me entregando a resposta. Mas vou colocar aqui meu ponto de vista. Eu penso que é o seguinte, cara. Como todo tipo de mercado, tem o bom e o ruim. Exato. E tem o profissional e o amador. No mundo corporativo tem uma fala que, assim, existe uma diferença entre o bom e o bonzinho. E aí eu vou te falar a diferença, o que toda a população vai entender. Existe o médico bonzinho, que normalmente é aquele cara que atende no SUS, e aí ele é todo educado, te trata bonitinho, mas nem põe a mão no seu direito. E aí a consulta dele é baratinho quando não é de graça. E aí ele te dá um remedinho que você pega na farmácia do posto, e ali você vai remediando a doença. Quando ela estrala e ela fica ruim, você vai no quê? Num especialista. A consulta dele custa R$2.000, dura 2 horas e 40, ele te pede 300 exames, e quando ele dá o diagnóstico, o tratamento fica R$6.000. Só que você nunca mais sofre daquele problema. Esse cara, ele é bom. Ele não é bonzinho, não precisa agradar os outros. Ele é bom no que ele faz. No mercado do rodeio, no mercado do influencer, não é diferente. Eu vejo que tem muita gente boa. Tem um trabalho hoje, você falou do entrevistador, mas tem um trabalho de alguns comentaristas que eles colhem ali as imagens e divulgam nas redes sociais dele, faz até esse trabalho de digital influencer. Eu acho isso muito bacana, porque muitas das vezes falta informação e uma boa comunicação hoje na internet quando se fala de rodeio. Mas também tem os pés de macaco, não adianta, né? O cara, ele criou no Danone, Cavó. Como é que é o negócio? Ele foi criado no Danone, Cavó. Essa você não sabia, hein, Duda? Ó, Essa, o cara não come uma carne de porco, o cara não gorma uma gordura, o cara não bebe uma pinga, o cara não arruma um abrigo, o cara não arruma um rolo. Ele simplesmente achou bonito usar um chapéu colorido, né? Azul, vermelho. Aí ele vai numa loja, compra uma bota, né? Normalmente aquelas do biquinho fino, envergado pra cima, igual eu sei que você gosta de usar. Você lembrou? A minha do reizinho deu trabalho. Você lembra, rapaz, aconteceu comigo lá em Jambier, né? A bichinha abriu o bico, Deus o livre. E aí é o seguinte, cara, mete brilho até atrás da orelha, pra não falar em outro lugar, que nem eu não sei que hora que isso aqui passa na televisão, pode ser impróprio pra menor de 18 anos. E aí o cara acha que ele precisa aparecer de alguma maneira. Entendeu? E hoje você pega o celular, faz um vídeo, posta, marca, você tem umas curtidinhas, o cara vai ganhando espaço. Mas eu respeito e eu acho que tem muita gente boa no mercado, irmão. Agora... Veio pra somar. Pô, pra caramba. No geral, assim, na sua linha de pensamento, veio pra somar. E nós, locutores, precisamos muito. Quanto que eles nos ajudam, né? Exatamente. E outra, eu acho que, tipo assim, cara, a coisa vem modernizando, cara. O mercado digital tomou conta do planeta Terra. Não tem como a gente não olhar para esses caras que desenvolvem esse trabalho de digital influência. O que eu espero é que, se não todos, mas a grande maioria, quebre um pouco do ego e a vaidade e leve verdade. Eu acho que é isso que o povo precisa, de uma comunicação verdadeira, mostrando o que de fato acontece nos bastidores, o que acontece durante o esporte, entendeu? E assim, eu não tenho muito contato com essas pessoas, né? Eu tenho alguns amigos, né? O próprio Douglas Juan, Juninho Pinheiro, que é uma outra linha, um cara que faz as piadas dele, eu sou apaixonado, que ele faz um trabalho maravilhoso. Mas eu não tenho muito contato com essas pessoas. Mas eu vejo, né? Até quando eu tô ali no rodeio, eu tô vendo que existem pessoas que desenvolvem um bom trabalho em relação a isso. Mas é o que eu falei, né? Muitas das vezes ali tem o bom e tem o bonzinho, a gente precisa tentar buscar um equilíbrio ali. Falando em equilíbrio, o que você tem para falar pra gente sobre cachê de profissionais de rodeio? Você, como eu, sofre bastante, às vezes, pela desvalorização quando escuta um mau empresário falando assim, não, mas fulano de tal vem por tanto.
fulano de tal faz isso, fulano de tal corre atrás de... Enfim, é mais ou menos o que a gente já conversou, mas eu quero que você deixe agora o que, que poderia ser feito para os profissionais de rodeio meio que equilibrar é, uma linha de cachês para que não fosse uma coisa assim que perdesse, mas que todos ganhassem, sabe? Tivesse um padrão. Não assim, ó, o Eduardo Matos cobra 10 mil, o Malboro vai cobrar 10 mil também. Mas que não fosse uma coisa assim tão diferente. Ca- não pode ser tão gritante assim, né? A diferença. O cara cobra 10, aí eu vou cobrar 5. O cara cobra 5, eu vou cobrar 2. Então o que acontece? Automaticamente, quem cobra mais barato, vendo na linha de pensamento dos maus empresários de rodeio, que só pensam em lucrar, ele vai levar o mais barato. O que, que poderia ser feito para equilibrar isso? Cara, eu vou bater na mesma tecla, conscientização. Aham. E a conscientização, ela tá de novo lá na prefeitura e na comissão. Porque eu vejo muita comissão chorando pelo leite derramado. Só que parece que eles têm memória de tartaruga. Passou um ano e já não lembro o que aconteceu. E aí, como dizia minha saudosa finada mãe, só muda o mosquito, a merda continua a mesma. Porque daí Exatamente. ele só vai... Ah, aquele era muito ruim, mas pega e traz um outro muito ruim também. Então, eu penso que a comissão, ela tem que fazer o quê? Ela tem que visitar as festas, ela tem que estar conectada na internet, ela tem que procurar o perfil de vários locutores. E ela escolher. E ela escolher quem de fato ela quer que trabalhe ali. E a partir do momento que tirar isso da mão do empresário, a prefeitura entender que o comunicador, o locutor de rodeio, ele tá levando ali tudo que acontece dentro da cidade dele, a responsabilidade dele é muito grande, ela vai começar a priorizar os caras que estão mais bem posicionados no mercado, o cara que tem experiência. Entendeu? Mas, Eduardo, como que faz o novo que tá chegando? O novo que tá chegando tem que correr, se profissionalizar logo e tomar uma decisão. Cara, eu vou viver disso, então eu preciso ganhar um valor razoável em relação a isso. Eu não gosto de falar muito de valores, não, mas é só ver a realidade do cenário nacional. E outra coisa, hoje não tem bobo no mundo mais. Hoje você pergunta pro Google, o Google responde. É. Então, não tá difícil, né, das pessoas de bom coração fazer uma pesquisa de mercado, entender quem é quem e entender quem é barato e quem é caro. E eu não gosto muito desse termo barato e caro. Eu acho que você precisa buscar um cara que realmente entregue aquilo que ele cobra. Eu acho que essa é a realidade. Hoje a gente pega e vê as licitações das companhias de rodeio, né? Você é a favor do sistema antigo de cada companhia de rodeio ter o seu locutor oficial e contratar também a indicação do prefeito, a indicação da organização, ou não? Você acha que todos os rodeios, em todos os rodeios, nas datas, cada rodeio tinha que ter uma espécie, assim, entre aspas, licitação para locutores também? Cara, eu não entendo muito de lei. Eu acho que não tem como fazer licitação para locutor. E eu acho que esse não é o caminho. Até porque, a gente for pegar a licitação no Vale do Paraíba, é uma briga e aí todo mundo joga lá embaixo. Então eu não acho isso positivo, não. Eu acho que a gente, né, eu falando do meu trabalho, né, eu não quero ficar entrando no mérito da questão financeira dos empresários. Eu, no meu ponto de vista, a gente precisa ter o nosso cachê na mente, a gente precisa ter a valorização do nosso trabalho. E aí, com isso, a gente vai conseguir elevar o nível do rodeio no Vale do Paraíba. Mas essa questão de ter um locutor oficial ou não, tudo mudou, irmão. É isso que eu tô querendo falar. Antigamente, isso funcionava muito, Ah, né? Antigamente, até por conta da comissão, locutor levava empresário. O locutor se conectava tanto com a comissão que a comissão pedia aquele cara no ano seguinte. aham. Hoje se perdeu muito isso. Então, eu nem consigo ver muitos empresários trabalhando fixo com um locutor só. É. Então, como a coisa evoluiu muito, eu não sei até que ponto isso ainda é praticável. Né? E quando eu vejo isso sendo praticado, eu vejo que tem alguma coisa por trás que não é a inclinação em profissional. Tá? Tem sempre alguma coisa por trás que não é realmente aquele cara. Não, esse cara é o meu oficial porque eu não abro mão dele, porque ele é talentoso, porque ele é profissional. Sempre tem alguma coisa por trás dos bastidores ali que você vê que não é uma realidade. Então, eu falo que não sou muito adepto a isso aí, não. Acho que isso funcionou muito tempo na época das comissões. É. Bom, Aham. vamos ser saudosista aqui. O Zé do Prato levou a Marca Estrela quantos anos nas costas? Exato. Aí as pessoas, o Zé do Prato era oficial da Marca Estrela. Será que o Zé do Prato era oficial da Marca Estrela? Ou a Marca Estrela era oficial do Zé do Prato? Quem que será que levava quem?
Mas isso funcionava naquela época, aonde ele era o pai da matéria, onde ele era valorizado e aonde tinha conexão com as comissões, né? Ah, Hoje, cada ano, eles chamam 2, 3 para entrar como comissão ali, mas o cara não sabe a diferença de um boi para um bife. é. Então, fica difícil a gente deixar com que esses caras escolham quem é de fato o melhor locutor para estar ali. Eu acho que precisa ter, de novo, construir essas comissões nas cidades, pessoas que, se possível, não tenha vínculo com política, que tenha como prioridade o amor pelo rodeio, para que eles visitem outras festas e eles tirem como opinião própria quem é o melhor locutor para estar na cidade deles. Eu comecei em 92, narrando o rodeio no Clube do Laço, rodeio mirim, rodeio amador, enfim. E naquela época, todos os rodeios que tinham lá eram feitos pela companhia de rodeio Marca 70, Toninho Mazo. Toninho Mazo. Quem que era o locutor da Marca 70? Biscoitão, velho. Wilson Biscoito de Tupã. E a gente, em conversas com o Biscoito, falava assim: olha, eu acompanho a companhia há vários anos. Hoje eu sou locutor oficial, mas antigamente tinham outros. Para mim me posicionar, para mim tomar conta de ser locutor oficial, eu sofri bastante. Mas dali para cá, todos os rodeios da Marca 70 eu que narro. Porém, aqui em São José dos Campos, quando a gente tá falando do Clube do Laço, aí tem o locutor, que é o locutor da região, tem o locutor da prova de laço, tem o locutor da mesa da amargura, tem o locutor do pega do garrote. Porém, o que acontece? Eles sempre pedem para que venham um locutor regional. Você acha importante, na sua opinião, é importante a companhia de rodeio dar espaço para os locutores regionais? Cara, eu acredito muito nisso. Porque o cara vai começar, ele tem que começar de alguma maneira, né? Então eu acho importante, mas desde que se tenha a real valorização desse cara que tá chegando. Ah, Eu penso que, tipo assim, não é porque o cara tá chegando que eu vou levar ele de graça pra dar oportunidade pra ele. Senão esse cara fica escravo de um sistema. então, o que eu quero falar com isso? Você não acredita que se de repente voltassem os rodeios amadores, os rodeios mirins, as provas durante a tarde, que o evento, que a festa começasse mais cedo, com provas funcionais, com mesa da amargura, com pega do garrote, com todas as provas funcionais. Os locutores das provas teriam sim o seu espaço para trabalhar durante o dia, ok? Aí, esses locutores que a gente está citando aqui, que estão iniciando e que precisam adquirir mais experiência, eles teriam, através do rodeio mirim durante a tarde ou ali no cair da noite, a sua oportunidade. Assim, não nós, na hora do rodeio, os profissionais do rodeio, não fica aquela bagunça. Entra locutor, sai locutor, aí locutor narra três, daqui a pouco já tá entrando outro. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Você não acredita que talvez se tivéssemos mais rodeio amador, mais rodeio mirim, rodeio até mesmo de carneiro, esses profissionais regionais teriam a sua oportunidade de participar do evento sem atrapalhar a dinâmica do rodeio profissional? Bom, Mauro, eu concordo com você nessa questão, assim, em gênero, número e grau. Porém, cara, nós temos duas situações. Primeiro, o custo. Ah, Hoje tudo tem custo, é. né? Antigamente, vou pegar de exemplo aqui, nós estamos em Caçapava, né? Ah, Todo mundo sabe que nós estamos filmando em Caçapava. sim. E eu era menino, os rodeios aconteciam na Moçota, os rodeios aconteciam ali na casa do finado Canela. E o Valdir do Gás criou, junto com os chamados baluartes da época, o que nem era um circuito, mas a gente tinha um rodeio na Paz, a gente tinha um rodeio em Caspava Velha, a gente tinha um rodeio lá na igreja da São José Operário. Nessa época, esses baluartes, esses caras que andavam ali junto, que eram as comissões organizadoras, eles pegavam o caminhão próprio, eles iam no mato, eles traziam garrote para peso da amargura, para pega do garrote, para torada. Automaticamente eles pegavam o boi do mato para fazer um rodeio mirim, um rodeio amador. Isso tudo, hoje, se você for fazer hoje, tudo vai gerar custo. E aí fica caro para o empresário, fica caro para a comissão. Então isso é um problema, né? Por que que isso foi se acabando? Mas um outro problema é que com essa, o que eu vou te falar, essa ascensão do esporte e essa ascensão das festas do peão, se tornou inevitável, né, um assunto polêmico, que é a questão da Sociedade Protetora dos Animais, que olham o esporte como maus tratos. Ah, E aí, então, foram surgindo leis que ampararam cada vez mais o esporte, e essas provas chamadas amadoras
é lógico que elas vão perdendo espaço. É Exatamente. inevitável, né? E aí, por conta dessas leis, hoje fica caro você levar um animal no rodeio. É GTA, é exame, é um monte de burocracia. Então, isso tornou essas provinhas que aconteciam durante o dia inviáveis, É. né? Tanto pela questão do custo quanto da questão da burocracia. Mas uma coisa que eu acho que poderia ser feito, e aí eu de novo falo da importância da comissão, e eu vou citar na minha época, quem organizava a prova do laço lá em São Luís do Paraitinga, tinha laço comprido, laço de bezerro. Era a Aham. comissão organizadora. Aí para isso serve os patrocinadores locais. Eles levantavam o dinheiro pro diesel do caminhão para buscar o gado que ia participar da prova de laço. Na época, não tinha essa questão de exame de anemia, mormo e GTA. Os caras iam buscar os animais, iam para as provas de laço com suas próprias condições ou pagavam um frete. E tinha a tarde inteira de evento esportivo. E era um outro esporte, era o laço comprido, laço de bezerro. Aham. Se cada cidade tiver uma comissão e cada comissão definir os esportes, modalidades regulamentadas que vão acontecer durante o dia, o rodeio voltava a ser como era antes. Ó, hoje a gente tem na região grandes competidores e incentivadores do Três Tambores, grandes incentivadores e competidores do Ranchort, do Team Penny, do Laço. Temos criadores e competidores a nível nacional no Vale do Paraíba. Mas o que precisa? Que se tenha uma comissão, e aí eu vou defender o empresário. Tá. Tire um pouco do peso das costas do empresário esses eventos que acontecem durante o dia, para que se tenha uma valorização dessas modalidades que aconteçam de dia, para que tenha público para isso, para que daí volte sim a aparecer esses novos profissionais da comunicação também. Tá certo. Qual que é a tua opinião? Você acha que as comissões organizadoras elas estão em falta dentro do mercado, do cenário do rodeio, das organizações, tesoureiro, secretário, né? Tudo isso. Sim. Então, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários aqui, quero que você participe sobre a sua opinião. O que que você acha que pode ser feito para aumentar e para valorizar cada vez mais, para que a gente possa, de uma certa forma, fomentar e colocar, assim, os pingos nos is e definir de uma certa forma e com uma forma concreta o que está faltando no rodeio. Na tua opinião, está faltando as organizações, as comissões organizadoras? Então deixa aqui no comentário. Quero que você fale agora sobre animais. Cavalos, né? Você tem uma paixão muito grande por cavalos, é criador. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que começou tudo isso e como que você vê hoje os cavalos adestrados nos rodeios, os cavalos de prova e principalmente os cavalos que fazem um trabalho sensacional com crianças e que formam aí um trabalho sensacional nesse sentido. Cara, o cavalo tem uma fala do Jango que viralizou na internet. Jango Salgado, grande treinador de rédeas, campeão mundial. Ele fala o seguinte: o cavalo é o ser que mais nos aproxima de Deus. Porque ele é extremamente forte, extremamente veloz, mas ele é desprovido de ego e vaidade. E eu convivendo com cavalos, eu assino embaixo essa fala do Jango, porque o convívio do ser humano com o cavalo melhora demais o convívio do ser humano com o ser humano. O cavalo tem muito a nos ensinar nessa questão da comunicação e da convivência barra sobrevivência em comunidade. A minha história com o cavalo começou há muito tempo, né? Eu tinha uma dor muito grande na época, porque o cara falava assim pra mim, né? Alguns mentor, não entendia que era mentor na época, né? Mas os caras que me ensinavam, né? Jacques Gazola, finado Jacques Gazola, Deus o tenha, Célio Nogueira, Luiz Fernando Renda, que os caras aqui da cidade que fomentavam o mercado do cavalo na época, o meio do cavalo, o próprio Canela, o Oswaldinho, filho dele, enfim. Tem uma galera muito massa que vira, respira o cavalo aqui em Caçapava. E eles falavam assim, ó, você tem que segurar na rédea pro cavalo fastar. Eu falava, por quê? Porque o pai dizia que era assim. É. Eu falava, mas peraí, mas não tem uma matemática, não tem uma regra por trás disso? Não, não tem. Ah, você tem que fazer isso com o cavalo. Por que eu tenho que fazer isso com ele? Porque eu era o cara questionador, eu queria aprender. Aham. Não, você tem que fazer isso porque eu vi meu avô fazendo e isso dá certo. Então, eu falava, peraí, se eu tiver que usar do conhecimento do meu avô, eu nunca vou mexer com o cavalo, porque meu avô não mexia com cavalo. Meu pai nunca mexia com cavalo.
E se eu depender só da minha força, eu nunca vou mexer com um cavalo. E aí, eu fui atrás de conhecimento. E não tinha internet na época. E aí eu tive a oportunidade de ir no meu primeiro curso do Senar, promovido em Caçapava. Foi lá na fazenda do finado Ocílio Ferraz, que tinha na época, chamava ali mesmo, Fundação Nacional do Tropeirismo. Olha pra você ver, Caçapava teve a Fundação Nacional do Tropeirismo, isso deixou se perder. Olha aí. Políticos da cidade, revejam esse conceito, estuda a história do seu Ocílio Ferraz e como as coisas funcionavam lá na fundação. E aí trouxeram um curso do Senar. Eu conheci um cara chamado Luiz Celso Cuba, que me apresentou a chamada Doma Racional. Eu falei, cara, tem um universo por trás do cavalo que ainda não foi descoberto. A equitação no mundo está anos-luz na frente dos brasileiros, embora esteja muito brasileiro se destacando a nível nacional. Mas ali eu me apaixonei, porque eu entendi que existe um processo de doma, existe um processo de treinamento. E eu falo para as pessoas, no corporativo, quando você tem um processo, quando você tem um passo a passo, qualquer pessoa pode executar. Muitas vezes as empresas quebram por falta de um processo definido. E ali eu vi que era possível o filho do feirante ser um treinador de cavalo, que era possível um filho de um feirante desenvolver algo ligado ao cavalo. E aí essa paixão foi vindo à tona, né? E aí, ao longo de muitos anos, eu vim cultivando isso. E eu tive grandes mentores, eu morei fora de Caçapava, em vários lugares, tenho amizade com grandes treinadores do Brasil. E eu recomendo, hoje eu acredito que o cavalo hoje, ele é um grande terapeuta. Não só para crianças especiais com ecoterapia, mas para pessoas que muitas das vezes estão estressadas, empresários, pessoa muitas das vezes frustrada, criança que não tem muitas das vezes uma necessidade especial, mas tem uma necessidade emocional. Eu recomendo o cavalo como um senhor terapeuta. Se você ainda não conhece, não perca a oportunidade de se conectar com alguém ou com algum lugar que te permite conviver um pouquinho que seja com o cavalo. Isso também a gente pode estender falando também de depressão, né? Quantos tratamentos através de cavalos que as pessoas saíram da depressão pelo simples fato do contato animal, né? Exatamente, cara. Essa transparência, essa verdade que o cavalo passa. Por isso que cura, né? O cavalo é um bicho muito sincero. Por exemplo, você já deve ter visto várias pessoas falando que você tá andando na rua e um cachorro avançar nela. Um cavalo nunca vai avançar em ninguém. Não é dele morder alguém, não é dele dar vou dar um coice. Então, mas por que isso acontece? Isso tem a ver muito mais com a comunicação do ser humano com ele do que o instinto dele, do que a índole dele. Não é natural de um cavalo morder ninguém, cavalo é herbívoro. Isso acontece por má conduta de quem está conduzindo. E aí, quando você começa a olhar para o cavalo como um indivíduo que é especialista em comunicação, especialista em relacionamento, ele começa a ensinar muita gente. E essa ausência de ego e vaidade no cavalo é o que mais me apaixona. É isso que as pessoas precisam conhecer mais. Tá certo. Quero que você fale das dificuldades, das maiores dificuldades que você viveu dentro do rodeio e as maiores dificuldades que você hoje enxerga dentro do rodeio. Cara, o rodeio é desafiador, né, cara? Tudo que é novo é desafiador, né? Mas eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei no rodeio, cara, foi justamente estarmos no Vale do Paraíba, né? A gente sempre correu por fora. O Vale do Paraíba sempre correu por fora, em se tratando de rodeio. Mas eu acho que um grande desafio foi ter optado por ser um locutor esportivo e não um showman. Falei isso recentemente na arena, né? Um momento da minha vida. Qual que é a diferença de um para o outro? Exatamente. Um momento da minha vida eu entendi que tinha um divisor de águas ali, em se tratando de locução de rodeio. Tinha os caras que eram showman e tinha os caras que eram ligados pro esporte. Showman, eu vou falar o pai de todos eles, na minha opinião, o Marco Brasil. É o cara que trouxe, né, o rodeio, verso de rodeio para dentro de um CD, né, um cara que faz aquelas orações, tem aquelas falas prontas, aqueles versos e tudo mais. Esse cara é o showman, né? E o lado esportivo não tem como olhar para o esporte rodeio e não falar do Almir Cambra. É o cara que trouxe o lado técnico. Exatamente. E aí, como eu falei, eu fiz muita coisa por necessidade. No rodeio eu queria trazer... Eu queria que tivesse algo que me desse prazer. E hoje o que me dá prazer? Até um dos meus bordões é invadindo o psicológico. Eu tenho essa até por esse lado
peão frustrado, quando eu chego ali no pé do trinco, quando eu uso essa expressão, se você deixar eu vou entrar, eu vou invadir o seu psicológico, e eu tenho um tete a tete ali com o peão, isso me motiva e eu acho que eu acredito que eu tô contribuindo com eles. E eu tenho muito feedback. Eu andei com muito peão duro, andei com peão velho duro. Então ele sempre falava, cara, esse é o caminho, esse é o caminho. Porque muitas vezes eu tô errado num boi, você dá uma falha, eu consigo me corrigir e parar no meu boi. Esse feedback eu colho semanalmente. Toda semana tem um locutor que vem me agradecer por isso. Então isso foi um desafio para mim. Ainda mais se tratando do Vale do Paraíba, que o locutor não é tão valorizado, que tem essa questão toda que a gente já conversou. As pessoas esperam que o locutor seja aquele cara artista, aquele cara que chega para brilhar. E eu acho que eu tenho condição de ser um artista, de ser um cara que vai brilhar, mas não deixar de valorizar o esporte. Então esse foi um grande desafio para mim. O peão, ele sente, né? Nas palavras, Sim. na hora da montaria. É que nem você falou, através aí de uma locução, às vezes você consegue até mesmo com isso corrigir, né? Você como grande pessoa que é um comunicador nato, a gente costuma falar que além de locutor, além de apresentador, você é palestrante, então você tem o dom de entrar realmente no psicológico das pessoas. E aquilo que a gente está falando, o peão, ele sente a verdade através de uma locução bem feita, e isso estimula até mesmo no preparo dele ali dentro do brete, né? E eu vou te falar uma coisa, cara. Um dia um peão velho me falou, Eduardo, é uma pena que o peão não manda no rodeio. Se o peão mandasse no rodeio, o rodeio seria uma outra realidade e você era um cara que você ia trabalhar 40 final de semana no ano. Justamente porque é por causa dessa conexão que eu tenho muito grande com o competidor. Tanto de rodeio de cavalo quanto rodeio de boi. E eu sou feliz, cara. Eu sou um cara realizado por isso. Falei esse dia na arena. Falei, muitas vezes as pessoas, né, até me questionam isso, né? Que eu gosto de ser considerado locutor do peão. Durante muito tempo, talvez puxa vida, será que eu tenho que caprichar mais nisso ou naquilo? Hoje, de verdade, eu não tô nem aí. Hoje eu quero ir lá, eu quero fazer o meu com eles. Eu gosto de ver um peão vibrando. O cara para num boi, joga o chapéu, vem trombar de frente comigo, eu fico louco. Dá vontade de falar, embreta um pra mim aí. É gostoso, né? Bom demais. E fala mais uma coisa pra mim. Eu queria que você falasse agora sobre a questão de sonhos. Qual que é um sonho que você, se pudesse hoje estar frente a frente com Deus, ou na sua conversa com Deus que diariamente você tem, qual um sonho que você ainda pensa em realizar e quer realizar dentro do rodeio? Cara. Empresário, você já falou que não vai ser. Uhum. É um locutor bem sucedido, graças a Deus, com várias datas, e eu tenho certeza que vai aumentar cada vez mais, porque Amém. Deus quer que isso, você trabalha muito, trabalha sério e trabalha com uma responsabilidade em sempre levar a verdade através da sua comunicação, através da sua locução. Mas quero que você fale de um sonho. Irmão, eu sou um cara muito sonhador, cara. Deixa eu só cortar você, quero que você invada agora o psicológico, principalmente dos locutores que pensam em entrar nesse meio. E que você passe uma mensagem de fé, de esperança e que também faça pra gente esse sonho que você ia falar. Cara, é assim, ó, como profissional da comunicação, como locutor, eu me considero um cara realizado. Na nossa região, todo mundo, quem é mais antigo, sabe. Os melhores rodeios da região aqui era a Fapija. Eu fui o primeiro locutor do Vale do Paraíba a entrar na Fapija com 2 anos de locução. Eu comecei em 97 e eu pisei na Fapija em 99, eu fiquei 7 anos ali. Em se tratando de Vale do Paraíba, não tenha um rodeio tradicional que eu não tenha narrado no Vale do Paraíba. O período que eu fiquei com a Nato Nobles foi um período de muito crescimento. Eu tive a oportunidade de 7 anos em Barretos, eu fui 2 anos em Americana, fui 2 anos no Rio Preto Country Blues, rodeio do Paulo Emílio, fui 2 anos no Ribeirão Country Music, eu fui 1 ano no Colorado em 2004, fui em Rio Verde em 2004, 3 anos em Divinópolis. Então, assim, eu tive a oportunidade de andar nos maiores rodeios do Brasil. E eu acho que eu, como locutor, em se tratando de uma carreira pessoal, eu sou um cara realizado. Mas um sonho que eu tenho é de ver, de uma maneira muito intensa e honesta, o Vale do Paraíba alcançar o lugar que eu acredito que ele mereça estar em se tratando de rodeio nacional. Vou te dar um exemplo. Se você bater uma estaca no centro de São José do Rio Preto e pegar uma corda de 100 quilômetros e você traçar um círculo ali em volta,
qualquer profissional de rodeio trabalha o ano inteiro e vive bem de rodeio. Se você vamos pegar a Caçapava como referência, você bater uma estaca aqui, esticar uma corda de 100 km, você vai se afogar ali na beira do mar, né? Porque nós estamos a 80 km da praia. Mas há 20 anos atrás, 27 anos atrás, todas as cidades num raio de 100 km dava no mínimo uma moto de prêmio. A Fapija deu carro, a Spovap deu carro, aqui no rodeio da cidade dava 2 motos de prêmio. Agora tá melhorando um pouco isso, mas eu andei em festa de peão que dava R$1.000 para dividir. É. E aí se dá R$1.000 pra um cara que monta num boi, que tem 10 vezes o tamanho dele, e que quando toca a campainha o boi não para de bater, imagina para nós que somos locutor. Então, um grande sonho que eu tenho é de ver o Vale do Paraíba de novo, onde ele merece, como uma das regiões mais fortes de rodeio. Eu não preciso nem estar narrando para isso. Isso é um sonho que eu tenho. E em se falando de sonho, eu falei, eu sou um cara muito sonhador, cara. Mas eu sou um cara realizado, porque eu moro num lugar que eu sonho, que eu sempre sonhei. Eu fui pai 2 vezes. Eu acho que, para quem é pai, sabe do que eu tô falando. Eu tive a oportunidade de honrar os meus pais e eu honro eles mesmo em memória. Eu tenho um relacionamento muito bom com as minhas irmãs. Nós vivemos essa essência de irmão. Então, assim, como ser humano, eu sou um cara muito realizado. Através das minhas palestras, através do mercado que eu trabalho como empresário, eu tenho a oportunidade de sentar em grandes mesas que nem nos sonhos mais absurdos do meu pai e da minha mãe, eles não imaginavam que eu estaria sentado. Então, eu falo, eu sou um homem realizado. Mas um homem sem sonho é um homem sem vida, né? Mas os meus grandes sonhos, eles não têm muito a ver mais com o rodeio, não, porque eu hoje no rodeio, eu faço que nem peão, boi a boi. No rodeio eu vou evento por evento. E o meu sonho é ser feliz quando eu tô ali fazendo o que eu faço. É isso, acho que é a maior realização para mim. Mas para você que tá chegando no segmento, principalmente no Vale do Paraíba, eu vou falar para você, se prepare. E quando eu falo se preparar, é profissionalmente. Busque uma fono, estude. Estude o quê? Estude tudo. Leia em voz alta, busque conhecimento. Hoje, todo e qualquer comunicador, ele não vive só de narrar um abrir uma porteira. Ele precisa ter uma boa dicção, ele precisa saber o que ele fala, ele precisa entrar e sair. E estude sobre comportamento e postura profissional. Porque eu acredito que existem muitos bons comunicadores, mas existem muito poucos bons profissionais. E um conselho que eu dou, uma técnica usada no mundo corporativo, se chama modelagem. Peguem pessoas que trabalham da maneira com que você quer trabalhar no futuro e modele essas pessoas, entre na forma delas. Busque entender o que elas fazem, não só quando estão dentro da arena. Busque entender o que ela faz quanto homem, quanto pai, quanto profissional fora da arena. E busquem inspiração em outras áreas. Modelem pessoas de sucesso. Acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Bacana demais. Parabéns, que Deus abençoe cada Amém, vez irmão. mais sua vida profissional, sua carreira. Viu? Amém. Nós já estamos caminhando aqui para a reta final do nosso podcast, da nossa entrevista. Mas eu tenho que tocar no assunto e quero que você deixe aqui a sua opinião. Hoje, Caçapava, que é o lugar onde que nós moramos, tá? Falando em questão de Caçapava, São José, Taubaté, Vale do Paraíba. Por que você acha que não tem tanto rodeio? Por que você acha que não tem tanta a valorização? Nós temos aqui cidades com festa do tropeiro, com eventos culturais, mas por que no decorrer dos anos o rodeio aqui no Vale do Paraíba foi caindo cada vez mais? Por que os profissionais de rodeio, como nós, temos que viajar para outros estados, para o estado de Minas Gerais, para Goiás, para o Espírito Santo, enfim, Mato Grosso, e lá nós somos valorizados? E por que aonde, no redondel, que nem você falou, no raio de 100 quilômetros, nós não conseguimos trabalhar tanto como deveríamos trabalhar? E principalmente, os cidadãos, eles não têm o privilégio de ter em sua cidade um rodeio que a população merece e pede sempre. Malboro, vamos olhar para o cenário do Vale do Paraíba, né? Nós temos um desafio maior na beira da Dutra, Certo. né? São José dos Campos tem uma lei orgânica que não pode ter rodeio. Caçapava tem uma lei orgânica que eu não entendo
sou de advogado, mas para mim é uma lei excelente, orgânica, que não pode ter rodeio. Taubaté tem uma lei orgânica que não pode ter rodeio. Pinda, eu acho que também tem uma lei orgânica que não pode ter rodeio. Mas, como eu falei, vamos bater uma estaca aqui, traçar uma roda de 100 quilômetros, uma corda de 100 quilômetros. São Isabel tem um rodeio muito bom, Igaratá tem um rodeio muito bom. O trabalho que os meninos fazem na Jacareí Expo Agro é muito bom. Eles trouxeram a ACR, trouxeram a Liga, trouxeram a PBR, então trouxeram entidades sérias. Mas, respondendo a sua pergunta, parece chover no molhado. Esses grandes eventos, eles têm uma comissão atuante. Muitas das vezes, hoje, para o Vale do Paraíba, falta uma comissão que respire o rodeio o ano inteiro. Hoje, a gente chega numa cidade, a comissão é montada com 15 dias, 20 dias de antecedência. Às vezes a comissão não tem nem acesso com autoridade no empresário que ganhou a licitação. Então, automaticamente, o empresário ele entra com o intuito comercial e aí ele faz do jeito que dá, não tem quem cobre, e aí o evento acontece. E muitas das vezes o prefeito tem 1.200 coisas para cuidar na cidade, o rodeio é só mais um, e ele não consegue olhar para aquilo como deveria ser. Quando ele tem uma comissão organizadora que é apaixonado pelo rodeio, que deixa um pouco a política do lado, mas que tem um convívio no agro e que passa o ano inteiro pensando naquilo, o negócio acontece. O ano passado foi dado R$50 mil de prêmio para o torneio leiteiro na atividade da Serra. Isso aconteceu porque tinha uma comissão organizadora. Isso aconteceu porque tinha gente que valorizava o trabalho do produtor rural. Então, são situaçõezinhas que parece que eu estou correndo atrás do rabo, que eu estou sendo repetitivo, mas que talvez, se todo prefeito fizesse uma lei e que era necessário que a cidade dele tivesse uma comissão organizadora para a festa do peão, não importa o prefeito, a comissão está lá. E essa comissão, ela vai olhar para o rodeio da cidade dele o ano inteiro. Ele vai olhar para a captação de patrocínio, para outras fontes de recurso, outras verbas que vêm do governo federal, e aí entra a verba federal, a verba estadual. Quando se tem uma comissão que olha para o evento da cidade de maneira especial, não tem como dar errado. Então eu acredito que enquanto não tiver essa conscientização, esse desejo das prefeituras de terem um evento de alto nível, é muito simples, eu vou chover no molhado de novo. Você falou de Minas Gerais. Eu narrei muitos anos um rodeio em Lagoa Formosa, que tinha uma cidade de 4, 5 mil habitantes, mas que tinha um recinto próprio com arquibancada de cimento, com arena fixa e 120 camarotes de alvenaria. O que essa cidade tinha? Uma comissão organizadora. Vamos na região de Rio Preto, Barretos, como chama? Os Independentes. Aí você vai, lá tem o Clube dos 30, o Clube dos 40, que são o quê? 30, 40 pessoas, muitas das vezes empresários do agro, que se juntam para olhar para aquela festa do peão. E aí tem uma comissão organizadora atuante que entende do esporte. Eu acho que essa é a grande sacada. Aí, gente, ó, a dica tá mais do que dada, né? Como a gente fala, falou batido para não ficar sentido. É isso aí. Eduardo Matos, quero te agradecer pela sua disponibilidade, sair da correria, você saindo daqui já vai pegar a mala, já vai viajar. O rodeio essa semana é onde? Conceição do Rio Verde. Começa quinta-feira? Começa quinta-feira. Começa hoje, né? Hoje, o dia de passar o podcast. Aí, isso aí. Bom demais. Vai até domingo lá nas emoções do rodeio. Que Deus abençoe, que Deus te acompanhe aí nas estradas. E quero que você deixe para as pessoas acompanhar suas redes sociais, acompanhar a sua agenda lá. Maravilha. Bom, no Instagram, @eduardomatos.oficial. Lembrando que o Matos é com 2T. Então, @eduardomatos.oficial. Tem o Instagram do Clube do Cavalo Prêmio, que a gente fala sobre cavalo e sobre a plataforma, que é @Clube do Cavalo Prêmio. Essa semana nós estamos em Conceição do Rio Verde, aqui no sul de Minas, lá com o Circuito Velho Rancho, meu parceiro João Paulo Português. Semana que vem eu estou em Aimorés, já na divisa com a Bahia, com o Espírito Santo. E aí lá não é um evento de prefeitura, não é um evento de empresário, é um evento de uma comissão organizadora. Então eu quero mandar um abraço à galera lá de Aimorés, em especial o pessoal de Conceição do Capim. Eu vou estar semana que vem no feriado de 7 de setembro. E quero agradecer os meus parceiros, a Life Western, a Modernize Seguros. Quero agradecer também a Celaria Corneta, lá de Goiás, meu parceiro Charles, e essa galera que acredita no trabalho do Eduardo Matos. E eu quero aqui, irmão, registrar a minha gratidão ao convite. Sempre que você me chamar, eu vou estar aqui para te servir.
E eu tenho uma máxima comigo, cara. Felizmente, né, eu conheci a sua família, a sua essência, e eu falo por onde passo, que é o seguinte: um dia nós vamos passar dessa para melhor. Eu acho que a nossa passagem aqui na vida, ela é uma grande plantação onde a colheita vai ser feita lá em cima. E um dia, quando a gente chegar lá, eu acho que a gente vai se encontrar com um graduado. Eu não sei se é Deus, se é Nossa Senhora, se é Jesus Cristo, se é São Pedro. E quando a gente bater lá na porta do céu, no escritório desse graduado, que a gente sentar para olhar olho no olho, para nós poder fazer um novis fora do que a gente fez aqui, a primeira coisa que a gente vai prestar conta é da criação e da educação dos nossos filhos. Porque eu acredito 100% que os nossos filhos, eles não são nossos. Deus nos dá para que a gente possa cuidar para eles aqui na terra. Eu quero falar para você, irmão, que essa conta na vida do seu pai e da sua mãe, embora eu não conheça sua mãe, tá paga. Você é um grande homem, um grande profissional, tem o meu respeito, merece todo o sucesso, mas seus pais são responsáveis por isso, então segue sua vida, não retrocede nada, que eu tenho certeza que o sucesso tá muito além do que você imagina para você, irmão. Muito obrigado. Deus abençoe e saiba da satisfação e do privilégio de ter você, principalmente como amigo, como conselheiro, né? Tamo junto. Acontecem as coisas nos bastidores do rodeio, nós trocamos ideia. É isso aí. E isso é importante para que a gente possa cada vez mais aumentar o elo de comunicação e principalmente de amizade entre nós. Tá bom? Esse foi Eduardo Matos invadindo o seu psicológico. Tamo junto, faca na caveira, se você deixar eu vou entrar, eu vou invadir o seu psicológico. Olha, segue a gente lá no Instagram, Locutor Malboro Oficial. Segue a gente também no Instagram do podcast, que é o programa Território de Peão. Se inscreva aqui no canal Programa Território de Peão. Ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no mundo do rodeio. Todas as quintas-feiras, a gente está aqui sempre com um bate-papo especial para você que ama e vive do mundo do rodeio, com quem está dentro do rodeio, os bastidores do agro e também os amantes do sertanejo. Um abraço do Malboro, até quinta-feira que vem com mais um podcast Território de Peão, diretamente aqui dos estúdios Caçapava On. Já segue lá, Caçapava On, SP Oficial, se inscreve lá no canal do YouTube do meu amigo Duda. Um abraço do Malboro, saúde e paz.